tudo bem com você? Eu espero que sim. Meu nome é Jaqueline e vamos para mais uma aula de ensino religioso do 5º ano. E hoje vamos tratar dos sábios e anciãos. Você conhece algum sábio, ancião aí da sua cultura, da sua religião? Então, venha, vamos aprofundar nossos conhecimentos. E hoje nós vamos trabalhar com uma história em quadrinhos. É a história em quadrinhos da Turma da Mônica. Se chama A Ermitã. É claro, né, gente? Mônica, muito feliz, estava fazendo aniversário e ela queria a comemoração. Como sempre, Mônica é, né? Bem dramática para tudo que ela faz. Então, ela chegou toda feliz para conversar com a turminha. Hoje é meu aniversário, né? Ela não falava não, ela só pensava isso, né? Hoje é meu aniversário, eu quero uma comemoração, assim, bem típica, né? Bem, uma coisa bem festeira mesmo. Só que a turminha, gente, ninguém lembrou disso. Então, eles, brincando eles estavam, brincando eles continuaram. E a Mônica chegou e disse: "Oi, hoje é um lindo dia, não é?" E todo mundo: "Por quê?" Aí ela: "Gente, hoje é um dia especial." E aí a turminha: "Não." Ai, gente, Mônica ficou super decepcionada. E aí pegou uma maletinha e falou: "Olha, quer saber? Eu nem vou ficar com essa turma mais. Eles nem lembraram do meu aniversário. Vou subir a montanha." Pegou, tinha uma montanha bem próxima assim da casa dela e ela subiu a montanha com a maletinha dela, com a blusa de frio e um alimento e foi para lá. Sabe o que ela se tornou? Uma ermitã. Mas espera, o que será isso, uma ermitã? Eu vou pedir licença para vocês, eu vou parar um pouquinho a história. Daqui a pouquinho eu conto para vocês mais uma parte dessa história, porque agora nós vamos estudar um pouco sobre os ermitões ou eremitas. São sábios, anciãos, são pessoas, gente, que elas escolhem um jeito de vida que ensina muito para as outras pessoas. Muitas dessas pessoas são sábios e têm qualificações e também disposições pessoais para levar a fé e a esperança aos outros. Bom, eu não sei se esse é o caso da Mônica, nós vamos ver depois, mas geralmente os ermitões, os eremitas, eles têm uma religiosidade muito forte e eles conseguem transmitir isso, a sua fé, a sua esperança de uma forma simples e muito humilde. Às vezes eles escolhem uma montanha, um lugar que tenha natureza e eles vão viver ali para ensinar para as pessoas o que há de mais importante no mundo e o que as pessoas podem aprender na simplicidade. Então, às vezes eles também recebem outros nomes. Aqui eu coloquei ermitão, eremita, sábio, ancião. Às vezes eles são chamados de capelães, rezadores, festeiros, confrades, irmãos ou ermitões. Mas existem eremitas, ermitões em Minas Gerais? Sim, e é isso que hoje nós vamos tratar um pouquinho. Há um ermitão que fundou um lugar muito maravilhoso chamado Caraça. Eu vou contar um pouquinho como é este lugar e depois eu vou contar um pouco desse irmão, desse eremita chamado irmão Lourenço, ok? Esse aqui é um lugar, é uma montanha característica lá do Caraça. Tá vendo que parece que tem uma pessoa deitada e é um semblante assim dessa pessoa? A cara, né? Então por isso chama Caraça. Às vezes uma montanha, que lembra mesmo o rosto de uma pessoa. Então esse lugar, ele é muito especial. Por quê? O que tem nesse lugar? Ele é um santuário de espiritualidade e também um santuário ecológico. E esse lugar tem uma natureza exuberante, tem cachoeiras, cascatas, um rio maravilhoso. Tem, gente, o lobo-guará. Às vezes o lobo-guará aparece lá no meio da noite, mas ele não ataca as pessoas. Ele come frutos da lobeira, ele é um guardião daquele lugar também. As pessoas podem vê-lo, é um lugar tão lindo, mas vocês vão me perguntar, um lugar tão lindo assim, ele foi fundado por um eremita? Sim, o irmão Lourenço.
o irmão Lourenço é um ermitão, um eremita que fundou o Santuário do Caraça. Eu vou contar para vocês um pouquinho dessa história. Em 1770, veio lá de Portugal um navio trazendo várias pessoas, entre elas o irmão Lourenço. Ele veio para Minas Gerais, claro, gente, 1770 é a corrida pelo ouro. Ele queria trabalhar também nas minas e aí enriquecer e tudo. Só que quando ele chega aqui, em Minas Gerais, ele descobre que há um tesouro muito mais maravilhoso do que o ouro. Ele não queria mais aquele ouro, ele queria um lugar que fosse tão especial, que ficasse em contato com Deus. E então, o que que o irmão Lourenço fez? Ele recebeu uma sesmaria. Sesmaria é quando o rei, o governador, ele oferece uma terra para a pessoa cuidar. Às vezes ela nem paga por aquela terra. Então ele recebeu essa sesmaria e aí ele cuidava daquele lugar, daquela região toda ali do Caraça. Então, como era a vida dele? Era uma vida de penitência, uma vida que deixou aquela loucura da mineração, as pessoas querendo só dinheiro e comprar coisas, e passou a valorizar o que tinha de mais belo na natureza. A água, a vida, o ar puro, os animais. Então, ele queria isso e ele, então, fez desse lugar um lugar chamado de santuário. Por isso que fala que é um lugar de santuário de espiritualidade. Muitas pessoas vão para lá não só para fazer turismo, elas vão como peregrinas. Uma pessoa peregrina é uma pessoa que ela está buscando um sentido para a sua vida. Ela não só chega lá, esse lugar aqui é bonito e vai embora. Não, ela observa, ela aprende com aquele lugar, ela agradece. Isso é ser um peregrino. E aí, o irmão Lourenço, ele fundou uma irmandade. Por isso a gente fala, ele é irmão, mas ele não era padre, não, ele não era um pastor, nada dessas funções ele tinha, mas ele tinha uma irmandade, era um grupo de pessoas que queriam o bem daquele lugar, daquela região, que queriam agradecer a Deus. Ele também era devoto de Nossa Senhora Mãe dos Homens, por isso que esse Santuário do Caraça recebeu esse nome. Santuário de Nossa Senhora, Mãe dos Homens. E aí, bom, a história foi muito longa, ele viveu por muitos anos. Quando ele fez 96 anos, ele adoeceu e ele tinha muito medo de morrer e de alguém transformar aquele lugar ali, sei lá, em um lugar que só as pessoas iam destruir tudo e só virar uma passagem, alguma coisa. Ele queria manter aquele lugar. E aí, gente, aconteceu uma coisa muito interessante. O padre lá de Catas Altas, ele contou isso, tem a tradição oral e também escrita, que antes de morrer apareceu uma senhora para ele, para o irmão Lourenço, e falou para ele, olha, fique tranquilo, porque outras pessoas virão para cuidar desse lugar. E realmente foi mesmo, né? Até hoje o Caraça é um santuário preservado, já foi uma escola. Então é um lugar de muita paz, espiritualidade e de natureza. Olha que bonito, né? Tudo por causa de um eremita. Há outros eremitas em Minas Gerais? Sim, há um eremita chamado Juquinha da Serra do Cipó. Na verdade, o nome dele é José Patrício. E ele, lá na década de 50, 1950, 1983, até essa época mais ou menos, ele viveu ali em Serra do Cipó. E o que ele fazia lá? Ele era um eremita. Ele comia os frutos que estavam ali a seu alcance, ele vivia nas grutas, tomava banho nas cachoeiras. Mas a tradição oral também conta que ele convivia bem com as pessoas. Então, se passasse, naquela época eles chamavam de jardineira, né? Se passasse por ali um ônibus que era essa jardineira com as pessoas, turistas, ele logo ia lá para poder levar flores, conversar com elas. Ele era muito gentil. E também moradores que conviviam com ele contavam isso. Aconteceu um fato muito importante com o Juquinha da Serra do Cipó. Ele
viu um dia uma senhora que estava fazendo uma pesquisa e ele ofereceu para ela uma orquídea de uma qualidade assim muito rara. E foi por causa disso, desse fato, que Serra do Cipó passou a ter um reconhecimento de uma área preservada, né, de um lugar especial em Minas Gerais, por causa de um eremita, o Juquinha da Serra do Cipó. Olha só, então a gente precisa cuidar, preservar esse tipo de lugar. Quando a gente for visitar, aqui tem essa estátua, né? Essa estátua, ela foi feita por uma artista chamada Virgínia Ferreira. E as pessoas vão lá, tiram fotos, tudo bem, mas a gente não deve levar plantas do lugar, a gente não deve destruir. Essa aí é uma imagem que o mundo inteiro vai conhecer por causa desse homem tão generoso, um eremita chamado Juquinha da Serra do Cipó. Então a gente não vai destruir, né? Vamos ver mais um? Ah, esse aqui é o ermitão Félix da Costa. Ele construiu esse convento, convento de Macaúbas. Então, como que conta essa história? Essa história, ela aconteceu em 1708 e esse senhor, Félix da Costa, ele também era um ermitão. Ele saiu andando pelo mundo, na verdade ele saiu de Alagoas e foi caminhando. Ele andou, gente, por 3 anos, até chegar aqui em Minas Gerais. Ele chegou em Santa Luzia. E lá, dizem que nessa história, nesse caminho dele, também a tradição oral conta isso, que ele viu um homem vestido com uma roupa branca, um manto e um chapéu. E ele também usava um colar, alguma coisa que representasse algo sagrado, chamado escapulário. E aí ele falou, é isso que eu vou ser. Eu quero ser essa pessoa que ilumina as outras pessoas com a minha fé. Ele tinha muita fé em Nossa Senhora da Conceição. Então ele construiu a ermida, que hoje, né, é o convento de Macaúbas. Lá já estudaram várias pessoas importantes do Brasil. E uma curiosidade, em 2019, a rainha Diambi do Congo esteve aqui em Minas Gerais para conhecer o convento de Macaúbas. Lá também é aberta a visitação e é um lugar muito importante, porque é um lugar que tem a diversidade também, né? Essa importância da diversidade religiosa. Olha só que legal. E há um outro eremita. Esse se chama Antônio da Silva Bracarenha. Ele construiu a igreja do Santuário de Nossa Senhora da Piedade em Caeté. Vocês se lembram daquele ermitão que eu contei, chamado Irmão Lourenço? Quando ele veio de Portugal, esse senhor, chamado Antônio da Silva, também veio com ele. Eles vieram juntos. Um ficou no Caraça, que foi o Irmão Lourenço, e o Antônio da Silva, ele ficou lá na Serra da Piedade. E lá ele construiu a ermida. E naquela época corria uma história por ali em Caeté, né, que havia uma menina, uma criança, isso era 1765 a 67 por aí, que havia uma criança que era uma pessoa muda. E ela teve uma visão de uma senhora com Jesus nos braços. E aí essa menina passou a falar. Esse homem, o Antônio Bracarenha, ele tinha uma devoção muito grande por Nossa Senhora da Piedade. Então, ele subiu a montanha, fez lá a ermida e ao lado ele fez também uma pequena casinha onde as pessoas podiam se hospedar. E ali ele então construiu esse lugar tão maravilhoso. Quem visita esse lugar, que é a Serra da Piedade, tem uma visão linda, no alto de uma montanha, bem bonito. E hoje a padroeira de Minas Gerais é Nossa Senhora da Piedade. Olha só como uma história, né, vai puxando e a gente vai conhecendo outras e outras coisas. Então, vocês vão me perguntar, professora Jaqueline, mas o que é que tem a ver essa história com a história lá da turma da Mônica? Gente, Mônica virou uma ermitã, estava lá no alto da montanha, mas ela foi muito triste. Mas aí agora eu vou contar para vocês o que foi que aconteceu
no final daquela história. Mônica estava lá, sozinha, como se fosse uma ermitã, uma eremita, né? E aí a turminha, claro, eles foram procurar por ela, não encontraram, pensaram, ah, nossa montanha, onde ela gosta muito de passear, vamos juntos para lá, vamos. Quando eles chegaram lá, a Mônica estava entristecida. E aí eles falaram, ô Mônica, você acha que a gente iria esquecer do seu aniversário? Claro que não, nós trouxemos um bolo para você e nós queremos te agradecer pela sua amizade. E aí eles abraçaram a Mônica, cuidaram dela. Por quê? Porque a amizade é uma grande sabedoria também. Então, cuidar dos amigos, não deixá-los de lado, independente da época que a gente estiver vivendo. Se a pessoa, você lembra de alguém, manda um bilhete, conversa com essa pessoa, fala para ela o tanto que você gosta dela, busque passear com ela em lugares que você gosta, né? E mantenha sempre essa amizade que faz tão bem, não é? Por quê? Porque nós vivemos uma vida em sociedade. Os ermitões, eles gostavam de viver mais isolados, né? Vamos ver como é, o que eles ensinam pra gente? Os sábios e anciãos gostavam muito de ensinar as pessoas com suas histórias e seu modo de viver. Isso é sabedoria popular. Os eremitas ou ermitões são pessoas que ensinavam a possibilidade de viver uma vida simples e de oração. Às vezes até uma vida simples e de oração longe do tumulto da sociedade. Como aquele fato lá que eu contei para vocês do irmão Lourenço, que naquele tumulto ele chamava de loucura, né? A loucura da busca pelo ouro, ele não queria aquilo. Ele queria uma vida simples, de oração. Isso para ele era o mais importante. Então, às vezes a gente precisa desse momento também, um momento de parar, de fazer um encontro com a gente mesmo. Quem tem uma religião, encontrar-se com Deus ou o ser da sua religião, que é esse ser que nos protege, não é? Irmão Lourenço é um ermitão muito famoso no Brasil. Fundou o Santuário Nossa Senhora Mãe dos Homens em Caraça, Minas Gerais, em 1770. Félix da Costa construiu o convento de Macaúbas, em Minas Gerais. E Antônio da Silva Bracarenha construiu a capela de Nossa Senhora da Piedade na Serra da Piedade, perto de Caeté, em 1784. Tem muitos outros, é claro, outras pessoas, outros anciãos, outros eremitas que poderiam estar aqui hoje, mas o nosso tempo não nos permite. Então, eu trouxe alguns e vou deixar aí um desafio para você. Crie sua história em quadrinhos contando a respeito de um desses ermitões, ou outro que você pesquisar. Mostre o seu trabalho para os seus pais. E principalmente, né, gente, se vocês forem visitar uma dessas ermidas, um desses lugares, cuide bem. Lembre-se que nós temos um tesouro, que é Minas Gerais. Então vamos cuidar desse tesouro e não tirar as plantas que estão ali, não depredar, destruir os monumentos que estão ali. Conservar, porque aí a gente pode aprender e também levar nossos amigos. Quem sabe a turma da Mônica vai passear em um desses lugares aí, ó, e viver juntos, felizes, com sabedoria. Por hoje eu fico por aqui. Muito obrigada.